Irmãos, eu convido a que abramos a palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus, Evangelista João, capítulo 1, versículo 29. Vamos fazer a leitura desse versículo 29, mesmo todos assentados, mas reverente à palavra de Deus. E nessa manhã, quero compartilhar com você o tema: Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Leamos, João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amados irmãos, o João, que o evangelista está narrando nesse texto, qual fizemos a leitura, ele se refere a João Batista. João Batista, ele é o precursor de Jesus. É aquele que preparou o caminho para a missão do Senhor Jesus. João Batista, ele prepara o caminho para o ministério do Senhor Jesus. Em Marcos, capítulo 1, confirma que a voz que clama no deserto é referência ao último profeta, o último profeta antes do ministério do Senhor Jesus, que foi então João Batista. Ele foi interrogado. Esse texto, na verdade, esse texto qual fizemos a leitura, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava ali batizando. Quando Jesus se aproxima ali do rio, então o profeta João Batista faz essa menção. Mas esse texto, ele refere-se ao dia depois que João Batista foi interrogado pelos seus emissários do Sinédrio. Todos nós conhecemos que João Batista, ele foi ali no Sinédrio interrogado. Então, depois de todo esse acontecimento, isso sem dúvida, depois também do batismo e da tentação de Jesus no deserto. Então, revela ali esse texto que Jesus como sacrifício pelo pecado. Esse texto também revela Jesus como sacrifício pelo pecado, como Cordeiro de Deus, que veio e sacrificou-se pelo o nosso pecado. Então, de fato, a oferta pelo pecado, a qual vários cordeiros foram sacrificados, havia representado sangue dos animais. Vemos no Velho Testamento muitos cordeiros que foram sacrificados, era ofertado a Deus ali então em pró ao pecado. Haviam representado aquele sangue dos animais. Apenas podia ser o pecado, apenas podia cobrir o pecado, na verdade, mas não podia tirá-lo. Mas a oferta de Jesus, de si mesmo como sacrifício perfeito, esse então tirou o pecado do mundo. Ele não só limpou os atos pecaminosos, mas também tratou da causa do pecado. Ele tratou da raiz do pecado. Jesus, como Cordeiro de Deus, ele foi doado, ele se doou para então morrer pelos nossos pecados, para extrair, tirar, matar o pecado. Então, irmãos, mas Jesus, quando lemos a palavra de Deus, iremos ver várias referências no tocante ao Senhor Jesus.
em vários contextos da palavra de Deus, a Bíblia vai relatar o caráter de Jesus, sobre quem é Jesus. Se fôssemos, ou se analisemos cada expressão feita à pessoa do Senhor Jesus, certamente seria cada característica relacionada à pessoa dele, vários textos, onde traríamos aqui, ou criaríamos vários sermões, várias mensagens, ou até mesmo escrever livros daquilo que a Bíblia se refere à pessoa do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de perguntar a você, de indagá-lo a cada um de vocês: quem é Jesus? Quem é Jesus? Como falei, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela tem várias respostas a nos oferecer sobre quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele é o Messias, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Jesus, ele é o Senhor dos senhores. Jesus, ele é o Deus da glória. Jesus, ele é o Rei dos reis. Aleluia. Jesus, ele é o nosso Salvador. Ele é a razão da nossa esperança. Jesus, o Cordeiro de Deus. Mas, irmãos, entre tantos títulos que a Bíblia, ela relata sobre Jesus, sobre o seu nome, então a palavra de Deus atribui ao nosso Jesus, eu quero destacar justamente e compartilhar com você nessa manhã sobre Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Jesus é o Cordeiro substituto, providenciado por Deus, como Cordeiro perfeito, como Cordeiro imaculado. Aleluia. Amada igreja, o Cordeiro que foi morto segundo os decretos de Deus. Então, diante desse tema, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu quero compartilhar com vocês 4 aspectos que Jesus aparece profeticamente como Cordeiro de Deus. Quando vamos para Gênesis capítulo 22, Jesus é o Cordeiro de Deus, suficiente para substituir uma pessoa. Anota aí. Jesus é o Cordeiro de Deus, suficiente para substituir uma pessoa. O essencial, o necessário, o único, suficiente para substituir uma pessoa. Esse fato, irmãos, aconteceu quando Deus, ele prova a fé de Abraão. Ele prova a obediência de Abraão. Então, Abraão, ao oferecer seu filho Isaque em holocausto no Monte Moriá, quando Abraão vai abater o seu filho, então Deus providenciou um cordeiro substituto para morrer no lugar de Abraão. Aqui vemos um cenário que viria futuro. Quando Abraão ele sobe ao Monte Moriá com o seu filho Isaque, ele tira ali o seu filho sobre uma rocha, e ali nos faz entender, já prevendo, por isso que falei profeticamente, no futuro Jesus subiria ao monte e foi ali estirado sobre uma cruz. Porém, no momento em que Abraão, ele pega o cutelo para abater o seu filho Isaque, o Senhor, a voz de Deus ela brada: Abraão, Abraão, não faças nada contra o moço. Quando Abraão levanta o seu olhar, estava atrás dele
um cordeiro amarrado, providenciado por Deus. Aleluia. Abraão pega o cordeiro e abate este cordeiro. Jesus é o cordeiro suficiente de Deus para substituir você. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquele cordeiro, ele substitui a vida do filho de Abraão, Isaque. Jesus é o cordeiro de Deus suficiente para substituir você. Louvado seja Deus. Ele veio ao mundo para tomar o seu lugar. E Ele colocou sobre si mesmo as suas transgressões, os seus pecados. Ele veio ao mundo para morrer em seu lugar, para que você pudesse viver uma vida eternamente após a morte. Esta é a razão pela qual Jesus, o Cordeiro de Deus, veio para nos salvar. Aleluia. Amados irmãos, também em Êxodo capítulo 12, agora aqui Jesus prefigura Jesus como Cordeiro de Deus, substituto para uma família. Primeiro vemos Jesus como Cordeiro de Deus. Ele, aqui no texto qual vimos, ele como suficiente para substituir você. Agora em Êxodo capítulo 12, prefigura Jesus como Cordeiro de Deus, substituto para uma família. Quando Israel estava saindo do cativeiro egípcio, que viveram ali 430 anos de escravidão, relata a palavra de Deus que na noite da libertação, Deus ordenou a Moisés que orientasse a todo o povo hebreus para que sacrificasse o cordeiro pascal, e o sangue deste, ele fosse ali colocado sobre os portais de suas casas. E o anjo de Deus, que traria o juízo sobre a nação do Egito, passaria por todas as casas. Deus, ele ordena a Moisés para que o povo ele sacrificasse o cordeiro e pegasse aquele sangue do cordeiro e colocasse nas umbraias, nos portais de sua casa, representando ali a marca do Cordeiro de Deus, representando ali Jesus. Porém, onde tivesse o sangue do cordeiro, o anjo não aprovaria ali o juízo. Aonde ali estivesse a marca do sangue do cordeiro, o anjo passava, mas naquela casa, naquele lar, não haveria o juízo, não haveria morte. Os hebreus, eles foram libertos da morte, mas essa liberdade da morte não foi pelos seus méritos, não por suas obras, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Irmãos, nós não somos salvos porque praticamos boas obras. Nós não somos salvos, irmãos, porque praticamos a caridade. Não. Fazemos isto justamente porque quando somos salvos, Deus nos orienta, nos impulsiona através da sua palavra a fazermos. Mas não praticamos obras, salvos pelo sangue, ou seja, nós somos salvos pelo sangue remido do Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Louvado seja Deus. Ele morreu a nossa morte. É nesse sangue que temos a redenção. É nesse sangue que temos a libertação. No sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Porém, irmãos, vimos aqui que Jesus prefigura
O Cordeiro de Deus para substituir uma família. Em Isaías 53, Jesus se apresenta suficientemente para salvar toda a nação. Vemos ele suficientemente para salvar você. Vemos ele suficientemente para salvar uma família. Agora, suficientemente para salvar uma nação. Aqui, irmãos, é importante entender que o profeta Isaías está falando sobre o servo sofredor, nesse capítulo de número 53. E nesse momento, Jesus nos é apresentado como esse Cordeiro de Deus que veio ao mundo não para viver, mas para morrer. Por ser um Cordeiro de Deus, não nasceu em um berço de ouro, nasceu em um berço de palha, não nasceu em um palácio, e sim em uma manjedoura. E ele, como Cordeiro de Deus, veio para levar sobre si os nossos pecados. Jesus, como Cordeiro de Deus, ele veio para levar sobre si os nossos pecados. Louvado seja Deus. As nossas culpas, irmãos, e beber sozinho o cálice amargo da ira de Deus, que cairia sobre nossa cabeça, e caiu sobre ele a iniquidade de todos nós, caiu sobre o Cordeiro de Deus, caiu sobre Jesus. Como Cordeiro mudo, ele foi levado para o Calvário e não abriu a sua boca. Ele foi transpassado, espancado, humilhado e foi pregado naquela cruz, mas pelas suas pisaduras somos sarados. Que verdade bendita, irmãos. Foi dessa maneira que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, profetizou. Aleluia. Profetizou que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele previu, ele descreveu de maneira tão relevante a cena do Calvário. Louvado seja Deus. A cruz do Calvário, irmãos, ela é a expressão da justiça e do amor de Deus. Louvado seja Deus, porque Deus nos amou, não poupou o seu Filho, por todos nós o entregou. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para o que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Deus, ele abomina o pecado. Aleluia. Ele aplicou a sentença que era nossa, que seria aplicada sobre nós. Ele aplicou em seu Filho unigênito, Jesus, o Cordeiro de Deus, o nosso representante, o nosso Redentor. A Bíblia relata que Jesus era inocente, não praticou nenhum mal, se fez pecado por nós, maldição por nós, e morreu a morte que era nossa. Que amor relevante, que grande amor de Deus. Aleluia. Ele é o nosso representante, o nosso Redentor, meu irmão. A Bíblia relata que Jesus era inocente, ele não praticou nenhum mal, se fez pecado por nós e maldição por nós, e morreu a morte que era nossa, para que pudéssemos sermos redimidos, perdoados e salvos pela graça de Deus. Aleluia. A verdade preciosa, meus irmãos, em olhar para Jesus, olhar para o Cordeiro de Deus, para redimir uma pessoa, uma família, uma nação. Aleluia. O Cordeiro de Deus, suficientemente para libertar você, suficientemente para libertar uma família. Aleluia. Louvado seja Deus, suficientemente
para redimir uma nação. Em João, o texto qual fizemos a leitura, capítulo 1, verso 29, o texto, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus para todo mundo, toda a humanidade. Agora, vemos Jesus como o Cordeiro de Deus que veio para todo o mundo, para toda a humanidade. E esse texto, irmãos, que lemos, há 3 importantes lições para a nossa vida. A realidade do pecado. Em primeiro lugar, a realidade do pecado. O pecado é uma realidade inegável. Desde que os nossos pais caíram no Éden, toda a raça humana foi precipitada no estado de depravação e miséria. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3. Não há homem que não peque. Não há ser humano que não peque. O pecado atingiu todos os homens, de todas as raças e de todos os lugares, de todos os tempos. O pecado, ele é mau, porque ele priva o homem da presença de Deus. O pecado é mau, porque ele priva o homem da presença de Deus. Não foi diferente com Adão. Todos nós que conhecemos o texto, entendemos ali que Deus, no final da tarde para o início da noite, descia para conversar com Adão. E após o pecado da desobediência cometido por Adão, o que houve? Esse diálogo da humanidade com Deus, essa aliança da humanidade com Deus, ela foi partida, ela foi quebrada. Mas o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele trouxe de volta o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus. Louvado seja Deus. O pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Ele é a causa das tragédias humanas. Ele é a causa dos ódios, dos assassinatos, da prostituição, do roubo, da corrupção. O pecado, ele é a causa da idolatria, da feitiçaria. O pecado é filho da cobiça e genetriz da morte. O pecado é treva, onde domina a cegueira e a escuridão. O pecado é uma farsa, é um engodo mortal, é uma falácia traiçoeira. Ele promete prazer e paga com desgosto. Quantos hoje ele prometeu prazer durante uma semana, né? No nosso Pernambuco é o ano todo, mas hoje está com desgosto. Ele promete prazer e paga com desgosto, promete liberdade e escraviza, promete vida e mata. O pecado é mentiroso, parece inofensivo como um fiapo, mas depois torna-se como correntes grossas. O pecado, ele sempre levará o homem mais longe do que ele gostaria de ir. O pecado, ele engana, ele começa a levar a humanidade, mas quando ela percebe, ela já está em um lugar onde talvez ela não gostaria de estar. O pecado leva o homem além de onde ele gostaria de estar. Retê-lo ar por mais tempo do que gostaria de ficar, e custará a ele um preço mais alto do que gostaria de pagar. O pecado é uma isca mortal, mesmo escondido debaixo dos holofotes dos prazeres, é a causa das mazelas humanas. Romanos 6, e seu salário é a própria morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No pecado,
encontra-se a morte, mas em Jesus a vida eterna. Aleluia. Em Romanos 5, por o homem Adão veio o pecado da desobediência, mas para o homem veio a graça, Jesus, o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Em segundo lugar, a extensão para o pecado. O pecado é como um veneno mortífero. Não está presente apenas entre alguns povos ou culturas, mas estendem seus tentáculos em todo o mundo. Sua capilaridade é universal, atingiu todos os homens e a própria natureza. Está presente no homem mais erudito ou no mais tosco. Mostra sua carranca assassina entre as pessoas de todas as classes sociais. Ou seja, entre os indivíduos de todos os credos religiosos, e realiza suas façanhas nefastas entre pessoas de todas as faixas etárias. O pecado, ele não faz acepção de pessoas. Para ele, irmãos, ele é mau, ele é perverso. O pecado, irmãos, ele é terrível. As pessoas de todas as classes sociais, seja entre os indivíduos de todos os credos religiosos, e realiza suas façanhas nefastas entre pessoas de todas as faixas etárias. A extensão do pecado passa pelos centros urbanos mais populosos e chega às regiões mais escondidas do mundo. O pecado, ele atravessa fronteiras. Ele está presente em toda a sociedade, em todo o lugar. Não há sequer uma caverna mais escura onde o pecado não tem entrado. Não há nenhuma muralha que o mantenha do lado de fora. Ele está incrustado no próprio coração do homem. Davi, o mais ilustre rei de Israel, chegou a dizer que ele foi concebido em pecado. O pecado não é apenas real, ele está presente em todos os tempos, em todas as culturas, em todos os homens. Em terceiro lugar, a solução para o pecado. João Batista, o precursor do Messias, apontou para Jesus e declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue dos cordeiros não era suficiente para tirar os pecados. Por isso, esses sacrifícios precisavam ser repetidos. O próprio deles era apontar para o Cordeiro imaculado de Deus, que ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito e cabal. A solução para o pecado é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Como sacrifício perfeito e cabal, Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Ele morreu e com seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Ele foi o sacerdote e o sacrifício. Ele foi o ofertante e a oferta. Ele, sendo Deus, ofereceu um sacrifício de valor infinito. Sendo homem, estava habilitado a ser o nosso substituto. Na cruz, Jesus levou os nossos pecados, pagou a nossa dívida e cumpriu de vez para sempre as demandas da lei. A justiça divina foi satisfeita como nosso fiador. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, somente através de Jesus, o Cordeiro de Deus, é que somos salvos. Somente Ele quem retira o pecado. Foi na cruz do Calvário. Nessa manhã, talvez alguém que nos assiste, ou alguém que esteja em nosso meio, quero dizer a você, que você sozinho, que você sozinha, você não deixa o pecado.
sem a ajuda do Cordeiro de Deus, isso é impossível, você deixar o pecado. A prova disto, na cruz do Calvário havia ali 3 cruzes. Jesus no centro entre 2 malfeitores. Um deles desafia, blasfema contra Jesus. Um deles quer sair da cruz, aonde ele estava ali merecidamente crucificado, porque ele havia cometido pecado, havia cometido delito contra a lei. Mas ele diz para Jesus, blasfemando com Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, faz com que desçamos daqui. Ora, se alguém consegue sair sozinho do pecado, certamente ele desceria daquela cruz sozinho. Certamente, se Jesus desce da cruz, mesmo ele sendo tentado, sendo desafiado a descer da cruz, Jesus ele foi tentado em vários aspectos, a Bíblia relata isso. Ele foi desafiado a desistir, na verdade, de nos salvar. Ele foi tentado a deixar a cruz, ele foi tentado até a não chegar na cruz. E quando ele chega, minutos ou horas antes, ele é tentado, ele é desafiado a deixar a cruz. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, havia nascido no coração de Deus, que é aquele, somente ele, o imaculado, o puro, o santo, aleluia, purificado, somente ele, porque por um homem entrou o pecado, por um homem haveria de sair. E ali estava Jesus, estava ali como um homem, mas puro e santo. A Bíblia vai dizer que não foi encontrado nele nenhum motivo para que ele estivesse ali sendo crucificado. O outro malfeitor, ele relata isso. Ele diz: tu ainda nas condições, eu e você, que estamos aqui porque merecemos, porque cometemos delitos contra a lei, porque somos pecadores, estamos aqui porque merecemos, mas este nenhum mal o fez, não merece estar aqui crucificado na cruz. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, ele não desistiu de você. Aleluia. Jesus, ele foi chicoteado, esmurrado, cuspido, foi ali cravado na cruz, por amor a você, por amor a mim. Desafiado em desistir, desafiado em deixar com que fôssemos mortos eternamente. Mas o Cordeiro Santo Imaculado, ele deu a vida, ele escolheu morrer por mim, por você. Se Jesus decide em descer daquela cruz, todos nós desceríamos com ele. Mas Jesus, ele foi morto, crucificado, ele resistiu ali, ele foi morto por amor a cada um de nós. O Cordeiro de Deus, ele foi entregue, ele foi calado ao matador, ele foi mudo, em silêncio. Nas ruas ali saudosa de Jerusalém, suas marcas ficavam ali, marcas de sangue que pingavam do seu corpo. Mas tudo isso por amor a mim e a você. Talvez você até tenha tentado se esconder do pecado. Quantos certamente estão nos ouvindo, talvez aqui, ou talvez pela rede social, pelas redes sociais, e que tentaram esconder o pecado, colocando fantasias, colocando máscaras. Mas aí, pelo contrário, se aprofundou mais ainda no pecado. Somente Jesus, o Cordeiro de Deus, é quem pode te tirar do pecado. Você não consegue sozinho, quanto mais você tentar sair do lamaçal do pecado, você vai se afogar. Mas as mãos de Jesus
permanecem estendidas para aqueles que hoje desejam que Jesus o resgate do pecado. Ele fez a parte dele na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus. E o que ele fez, eu e você não faríamos pela humanidade. Ele fez por aqueles que bateu nele, ele fez por aquele que crucificou ele, ele fez por aquele que julgou ele, ele fez por aquele que o prendeu, ele fez por todos aqueles que estavam em pecado. Sabe o que é que a Bíblia diz? Ele fez a salvação, que chama-se a graça de Deus. Sabe o que é que significa? Favor imerecido. Estamos aqui, irmãos, não porque merecemos estar, mas estamos aqui pela graça de Deus. E Jesus, ele diz: Pai, perdoa-os, Senhor. Ele pede perdão por todos aqueles que o condenaram. Mas uma pergunta é: você, hoje, morreria pela humanidade? Você morreria por aqueles que ainda estão fantasiados, tentando se esconder do pecado, mas se aprofundando ainda mais? Mas Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, Ele deu a vida por mim e por você. Oh Deus, ali, Senhor, quando Ele é tentado por aquele malfeitor, mas houve um outro malfeitor que também havia cometido os delitos, e ele faz a melhor escolha. Eu já preguei sobre isso aqui, mas eu quero novamente indagá-los, a você que talvez esteja afastado ou afastada do caminho do Senhor, a você que nunca entregou a sua vida ao Cordeiro de Deus, aos que nos assistem, ao que estão aqui nessa manhã, qual a tua escolha? A escolha daquele que blasfemou com Jesus e deixou a maior oportunidade da vida dele de herdar o reino de Deus? Ou a escolha daquele que testemunhou que Jesus Cristo estava ali e que é o Senhor e herdou o reino de Deus? Nesta manhã você tem a oportunidade. Aqueles ali tiveram a oportunidade, um aproveitou, o outro não. Mas faltava talvez minutos, talvez segundos, para que ali a oportunidade fosse embora. E eu te pergunto, não sei há quanto tempo a oportunidade Deus te dará para hoje entregar a vida a Ele, a sua vida a Ele. Não sei se é o mesmo tempo que aqueles dois tiveram, ou se talvez 100 anos. Mas a oportunidade é agora. Se alguém em nosso meio, ou que nos assistem, você tem a oportunidade de fazer um sinal e dizer: eu quero hoje ter um encontro com Jesus, o Cordeiro de Deus. Se alguém pode levantar uma de suas mãos, que estaremos orando por você. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus maravilhoso e eterno Pai. Alguém aí mesmo no seu lugar, você pode levantar uma de suas mãos e dizer: eu quero ter um encontro com o Cordeiro de Deus, o único que deu a vida por mim e por você. Saiba disso, irmãos. Saiba disso, amigo ouvinte da palavra de Deus. Ninguém dará a vida por você. Somente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é quem deu a vida por mim e por você. Não perca esta oportunidade, porque amanhã pode ser muito tarde. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Ele veio para nos libertar de todo o pecado.
Que Deus vos abençoe. A nossa oração é que Deus, Ele dê uma outra ou outras oportunidades para que você então possa ter um encontro com Ele. Mas ainda hoje, até o término deste culto, é uma oportunidade para você ter um encontro com Jesus. Ou quem sabe, até o término deste culto, ou até mesmo não termos o término deles e nos encontrarmos na glória. Deus abençoe, igreja.